A Web Rádio Fraternidade apresenta Haroldo Dutra Dias, no 4º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Caros amigos, amigas, aqui presentes também em todas as redes sociais, ouvintes da Web Rádio Fraternidade, que faz aniversário, mas que dá o presente para nós. Quero cumprimentar a todos os expositores aqui presentes, na pessoa da nossa querida amiga, irmã de muitos anos, Jussara Korngold, presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos. Quero abraçar também meu amigo Arthur, dizer que ele não é meu filho, tirar esse mal-entendido. Abraçar também a Ana, querida, que está aqui presente, o Júlio, todos os amigos, Gê, Luiz, Saigusa, Jaime. Esse versículo do Sermão do Monte é desafiador porque ele conclama todos nós a pensarmos sobre a justiça. E toda vez que nós nos debruçamos sobre a justiça, nós também somos convidados a refletir sobre a injustiça. A injustiça é difícil de ser definida, mas ela é muito fácil de ser experimentada. Até mesmo uma criança percebe e se entristece quando é envolvida por um comportamento ou por um ato de injustiça. Pensar então na injustiça, nos seus mecanismos, nos seus meios sórdidos, na dor que ela provoca em cada um de nós, não é uma tarefa fácil. Mas antes de abordar esse versículo, nós precisamos sempre ter um cuidado de conectar as falas de Jesus, para que elas criem uma colcha, um tecido de significado. Jesus também nos disse no Sermão do Monte, quando nos falava das aflições, das ansiedades da vida física, que nós deveríamos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e que todas as demais coisas nos seriam acrescentadas, trazendo um elemento novo na sua fala. E aqui nós podemos dar o nosso testemunho. Uma coisa é falar da justiça humana, outra, absolutamente diferente, é falar da justiça divina. A justiça divina possui caminhos insondáveis. A justiça divina opera em um outro nível. Ela conta com elementos e instrumentos que nós, operadores da justiça humana, não temos acesso. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar. Mas antes de falar sobre essas características da justiça divina e falarmos das limitações da justiça humana,
para compreendermos a injustiça, é preciso recordar as primeiras páginas do livro Renúncia. O livro Renúncia se abre com um diálogo entre Pólux e Menandro. Ambos espíritos que percebiam que se avizinhava o momento da sua encarnação. Forças imponderáveis chamavam esses dois espíritos a regressarem ao mundo material, a assumirem um corpo físico, a experimentarem todas as vicissitudes que é viver num corpo material. Ser encarnado é experimentar a máxima fragilidade do universo. Basta faltar um dia de ingestão adequada de água e você desidrata. Com 2 dias, 3 dias de desidratação, você está de volta ao mundo espiritual. Esse é um símbolo da fragilidade humana. E eu busquei assim um símbolo mais leve, porque eu não quis trazer aqui uma experiência vivida ano passado, que foi uma infecção intestinal no congresso em Goiás. Aí é uma imagem assim mais desagradável, eu prefiro ficar com a da desidratação. Mas estar encarnado é experimentar a suprema fragilidade. Esses espíritos então tiveram medo. Deu aquele frio na espinha do perispírito. E a primeira coisa que o Menandro expressou para o Pólux, foi assim: sabe o que está me incomodando mais? Ele falou: o que foi, Menandro? Eu vou esquecer tudo. Eu vou esquecer tudo. E o Pólux então, coitado, um cego guiando o outro, porque ele consola o amigo, depois chora. O amigo vai e ele entra em desespero. Aí é preciso que Alcione se materialize naquelas regiões, e ela sim, ela com recursos afetivos e espirituais suficientes para consolar a todos. Por que o esquecimento entra nesse tema aqui da justiça? Eu me recordo do livro Missionários da Luz, quando André Luiz, em companhia de um amigo espiritual, adentra nos departamentos preparatórios, departamentos que programam as reencarnações. Lá ele pode então ver desenhos, mapas reencarnatórios, programações. Enquanto ele conversa com o benfeitor, chega uma senhora muito distinta, muito elegante, conversa com um amigo espiritual, e o André Luiz, curioso: olha, você vai reencarnar? Vou. E o amigo espiritual diz: ela está indo numa tarefa de renúncia, de muita coragem. E aí ela fala: não diga isso. Alguém que encarna para quitar um débito não pode receber esse elogio. E o André Luiz fica curioso com aquela história e pergunta: mas qual que é a história? Ela conta: na encarnação anterior, conta ela, meu marido era um homem muito sério, fiel, justo, um companheiro reto, correto. Nós vivíamos uma situação de muito dinheiro, de abundância material, e tínhamos 3 filhos. Meu marido era rígido, ele corrigia os filhos.
Mas eu, embora também uma esposa digna e uma mãe muito dedicada, cometi um erro grave. Aí o André Luiz, sabe saber qual que é o erro dela? Eu errei gravemente nos excessos de ternura. Sempre desautorizei o meu marido. E por conta disso, meus 3 filhos, 2 filhos homem e uma moça, se perderam completamente e adentraram em situações gravíssimas do ponto de vista espiritual, por conta do meu excesso de ternura. Já deu para entender. Já deu para entender. É aquela mãe que acredita que o amor é nunca dizer não. Então, ela fala, agora eu regresso e receberei os 3 filhos. E aí ela começa a contar. Gente, nessa hora eu tive que parar para tomar uma água. Eu fiquei um pouco assustado. Aí eu lembrei que eu estava encarnado. Então, me deu um susto. Ela disse assim, eu vou voltar, vou receber os 3 filhos de novo. 2, um vai vir paralítico, e o outro com problemas mentais. A filha também virá com algumas dificuldades, mas ela ficará comigo e me ajudará, porque eu vou ficar viúva. Eu falei, meu Deus. Eu confesso que eu marquei o livro, fechei, fiquei uma semana, não tive coragem de voltar a ler. Quando foi agora, faltando 2 dias, que eu tomei coragem, porque precisava fazer essa palestra, tomei coragem de ler de novo a história. Porque o que está implicado aqui? Você está no mundo espiritual e faz uma programação. Mas acontece, meus amigos, minhas amigas, que quando você encarna, você esquece que você vai ficar viúva. Você esquece. E aí, quando as coisas acontecem na sua vida, quando as circunstâncias chegam, você não sabe que sabe. Você esquece que sabia. E eu juro, esquece mesmo. Então, a vida vai se desdobrando. A vida vai se abrindo. Vai se desenvolvendo. E a sua programação reencarnatória começa a se mostrar. E você não lembra. Era sobre isso que o Menandro conversava com o Pollux. Porque a primeira sensação que alguém que não lembra tem quando vive uma experiência é: isso é injusto. Isso é injusto. Por que que isso está acontecendo comigo? Tanto vizinho, não é assim? Ele te fala, comigo tem tanto vizinho. Eu me lembro de um dia que eu entrei numa prece, e comecei, tinha uma DR com Deus, eu falei para ele assim,
Só tem um Haroldo no mundo? Eu não estou querendo reclamar do senhor, não, mas eu acho aí que estão mandando coisa de outros Haroldos para mim. Eu não quero ser rebelde, eu só queria dizer que eu sou o Haroldo Dutra Dias. Então a gente fica perplexo. E esse é um dos mecanismos da justiça divina. Por quê? Você fala, nossa, Haroldo, então Deus é masoquista. Isso é uma tortura. Não. A justiça divina, ela é 99,9999999 até amanhã pedagógica. A justiça divina é pedagógica. E acredite, sem o esquecimento, o aprendizado poderia não ocorrer. Poderia não ocorrer. Querem ver? Casal jovem, ela com 25, ele com 26, arrumam a casinha, preparam o quarto, o bercinho, tudo bonitinho, não é? Fala assim, e aí, amor? Estou grávida. Como é que vai chamar? Vai chamar João, vai chamar Pedro. Quem é o João? O João é o Antônio que você assassinou há 60 anos atrás, porque você era sócio dele, bem. E aí a sociedade começou a ganhar muito dinheiro, e você ficou assim ambicioso, aí você roubou tudo dele, e eu era a esposa dele, você me roubou também dele, e depois ele não gostou muito, e aí você deu um tiro nele, né, amor? Então agora ele está vindo, vai ser nosso filhinho. Então, imagine você, pai, nasce o Joãozinho, que é seu credor, que vai herdar todo o seu patrimônio, porque é a maneira que você tem de devolver tudo que você tirou dele, e você vai pagar os estudos dele, pagar tudo com um sacrifício danado, porque a justiça divina é restaurativa. Você tirou a vida, agora você dá a vida. Você tirou as oportunidades, agora você devolve todas elas. Mas no ambiente do amor, isso eu não tenho condição de fazer. Chega uma pessoa que assassinou alguém, eu conduzo o julgamento. Hoje não, porque não sou mais juiz criminal, mas conduzi o julgamento certo, com respeito, com correção, dava sentença, a pessoa vai, começa a cumprir a pena dela, tudo dentro da lei, mas e o assassinado? Como é que restaura o prejuízo da vítima? Prendendo? Como é que restaura o prejuízo da mãe que estava chorando lá no julgamento? Como uma que me procurou e disse assim, mas doutor, o senhor vai só prender ele? Eu perguntei, mas a senhora está pedindo para mim o que só Deus pode fazer. Eu, como operador da lei humana, sou um servo pequenino da justiça divina. O que a senhora está me pedindo, só Deus pode fazer através da sua suprema justiça. Reparar o mal. Então imagina você diante do Joãozinho, e
o Joãozinho está andando aqui no congresso, no shopping, dá uma birra, deita no meio do shopping, começa a gritar e fala: não vou, não vou. E você, pai, ao invés de chegar e falar: Joãozinho, levanta agora, está de castigo. Aí você fala assim: mas eu matei ele, tirei tudo, causei prejuízo. Ô Joãozinho, pode fazer pirraça. Você não teria dignidade para resgatar. A justiça divina nos dá dignidade para resgatar. Dignidade para resgatar. Porque eu já tentei, mas eu não sei onde começa a justiça divina e termina o amor divino. Onde começa o amor e termina a justiça. O amor de Deus e a sua justiça misturam-se num todo. É como você pegar o ovo, a farinha, uma pitada de sal, o açúcar, misturar tudo, depois separa. Experimenta fazer isso. Quebra os ovos, mistura a farinha de trigo, põe uma pitadinha de sal, coloca o açúcar, mistura tudo, bate no liquidificador, depois eu quero que você separa de novo o ovo, a farinha. Não tem jeito, a justiça e o amor de Deus estão misturados como numa massa de bolo. Então não lembrar é o elemento pedagógico. Não lembrar é simplesmente você assumir o lugar da vítima. Nós vamos falar sobre isso. Ontem, você podia escolher entre ferir e não ferir. Estava no seu livre-arbítrio. Ninguém te pediu para ferir. Ninguém. Você podia escolher. Machuco ou não machuco? Prejudico ou não prejudico? Mas você tomou uma decisão: eu vou machucar essa pessoa. Agora, os papéis se invertem. E a pedagogia divina nos dá, eu sei que é difícil entender isso, mas ela nos dá uma oportunidade da empatia, Jaime. Da empatia, que é o livro do Jaime. Que é você se colocar exatamente no lugar da pessoa que você feriu, para você sentir. Porque só fere alguém quando a gente para de sentir. Se nós não parássemos de sentir, você não feria ninguém. A gente só fere quando está ferido. A gente só fere quando o coração foi embora, ficou só a cabeça. É por isso que o psicopata, me perdoe, né, Tereza? Viu, Ana? Estou entrando no seu tema, depois você explica direitinho se eu estiver falando alguma bobagem. Por isso que o psicopata, ele é a pessoa que perdeu totalmente a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ele de fato não sente empatia nenhuma. Ele não sente nada. Ele é capaz de arrancar seu dedo sorrindo, porque ele é incapaz de se colocar no lugar do outro. Ou seja, é um indivíduo que atrofiou o sentimento. O sentimento dele está atrofiado. Aí eu me lembro de um dia que eu fui ao hospital psiquiátrico espírita André Luiz, em Belo Horizonte, e conversei com meu amigo Roberto Lúcio, que é o psiquiatra, diretor clínico do hospital. E eu fiquei muito assustado quando eu vi casos assim gravíssimos de esquizofrenia, o caso do sofrimento mental no mais último grau.
eu confesso que eu fiquei um pouco perturbado. E eu falei assim, mas Roberto, como é que entende isso? Ele olhou para mim e falou, você está impressionado, Haroldo? Eu falei, estou muito impressionado. Ele falou, meu amigo, o que está te impressionando já é a cura. O adoecimento mental já é a cura. Porque o espírito entrar nessa fase, é porque o sentimento dele está sendo restaurado. Ele está com o intelecto comprometido, ele está com as faculdades mentais comprometidas, para que o sentimento saia e desabroche novamente, e ele volte a sentir, e ele volte a se colocar no lugar do outro. Então eu não me canso de contar aquele caso da família Veloso, muito amiga do Chico, e um dos irmãos, em Uberaba, o escritório de contabilidade dele foi assaltado, destruíram tudo, não só levaram as coisas, mas fizeram até questão de destruir até parede, quer dizer, um ato de barbárie. E no dia que o escritório de contabilidade foi destruído, ele tinha reunião, e aí ele chegou, imagina, né? Chegou, o Chico olhou e falou, o que foi, meu filho? E aí ele contou a história, nossa, Chico. E aí aquele jeito do Chico, né? Que é o espírito que já desenvolveu o sentimento. Então ele abraçou, irradiou, e aí esse companheiro disse que sentiu uma paz ali do lado do Chico. O Chico ficou uns 30 segundos sem falar nada, só assim, abraçado com ele de lado assim. De repente o Chico olha para ele e fala assim, ô meu irmão, é tão bom devolver, né? É tão bom devolver. Então você, enquanto encarnado, é difícil compreender isso. É muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Porque nós somos imediatistas. E aí sabe qual que é o nosso slogan? O slogan preferido dos encarnados é: o mundo está cheio de injustiça. Verdade. O mundo está cheio de injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Não há nenhum injustiçado. As mães têm uma conexão especial com Deus no que diz respeito ao destino dos seus filhos. E eu me recordo de uma experiência que vivi de resgate, e eu cheguei para minha mãe, ela olhou e disse assim: o que é da gente, meu filho, vem na nossa porta. Perdi até o apetite. Porque eu estava esperando que ela dissesse assim: coitadinho, tão bom, meu filhinho, querido, que injustiça. Que é da gente, meu filho, vem na nossa porta. Pelo fato de não nos recordarmos dos detalhes, parece-nos injusto. Parece-nos injusto. Mas você tem certeza absoluta que você quer saber os detalhes?
Eu vou perguntar de novo, porque vou fazer uma oração aqui e pedir para ser revelado na reunião mediúnica para você. Eu me recordo do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda. Está discutindo com o Espírito veio, por que você, eu vou acabar com sua vida, e você fez isso, e você fez aquilo, e começou a acusar todo mundo da reunião. Era o típico cobrador. De repente, o Hermínio está conversando com o Espírito, e ele fala assim: que processo é esse aqui em cima da mesa? Os Espíritos colocaram um processo grande, fluídico, né? Em cima da mesa. Que processo é esse? E o Hermínio, né, com a intuição, falou: é o seu. Meu? É o seu. Você não veio aqui com um rol de acusações contra todos nós aqui? As acusações são justas. A nossa defesa é: nós somos culpados. Agora é o seu processo. E aí, não é que o espírito atrevido começou a ler? Pegou o processo, começou. Teve que sair na maca, carregado. Você se lembra da dona Laura do livro Nosso Lar? A dona Laura é contada no livro Nosso Lar que ela começou, ela e o marido no mundo espiritual começaram a ter regressões, no mundo espiritual, começaram a ter regressões espontâneas, sonhava com os fatos do passado, procuraram lá o Clarence falou assim: oh, minha irmã, está lembrando do passado, encaminhou para o Ministério do Esclarecimento. Chegou lá no Ministério do Esclarecimento, os técnicos examinaram, falaram: realmente está lembrando do passado. Eu vou fazer o seguinte então, eu vou imprimir 2 encarnações, sem ser anterior, porque é claro, anterior eles lembravam inteiro, mais 2 para trás, só 2. Aí primeiro vocês vão ler a história, depois vocês vão entrar nessa maquininha aqui, aí vocês vão lembrar mesmo, vão lembrar de sentir o cheiro, de sentir a emoção. Gente, eles leram o romance deles mesmos. Nossa, ai meu Deus, acabaram de ler, estão prontos, foram lá, entraram na maquininha e começaram a lembrar. Ficaram, o Clarence teve que ajudar. Aí os 2 reuniram e falaram assim: bem, vamos voltar? Vamos. Decidiram voltar, porque não davam conta de permanecer em nosso lar, lembrando 2 vidas. 2. Então eu me recordo de uma frase do Chico, que está no livro Testemunhos de Chico Xavier. Ele diz assim: de vez em quando me coloco em contato com as recordações do passado, e sou tomado de uma profunda tristeza. Então vem o Espírito de Emmanuel, me consola, começa a explicar o laço que une todas as encarnações, e eu então compreendo as razões dos mínimos acontecimentos. Você tem certeza que você quer lembrar? Não, também não. Imagine isso. Agora, sabe por que nós não conseguimos lembrar? Porque com a medida com que você mede o outro, você mede a si mesmo. Como nós somos extremamente rígidos com os outros, como nós não temos o mínimo
a mínima boa vontade de perdoar sequer uma pequena ofensa, como nós somos extremamente intolerantes com a imperfeição, essa é a medida com que você mede. Então, quando você lembra do seu passado, que medida que você vai usar? A mesma. Então, nós somos tão endurecidos que, se você lembrar do seu passado, você entra num processo de culpa depressivo. Por quê? Porque você não consegue ter misericórdia com você mesmo. Porque você não consegue perdoar-se. Mas o dia que o nosso perdão for suficientemente grandioso para abarcar qualquer ofensa, aí você pode lembrar todo o seu passado. Sabe por quê? Porque aí você terá um mar de generosidade para com você mesmo. Você será tomado pela indulgência. Até lá, vamos deixar do jeito que está. Não lembra, não. É um conselho que eu estou te dando. Não queira entender. Entender as razões não vai diminuir seu sofrimento. A única coisa que apazigua o sofrimento é sentir-se amado e consolado. Não é saber a razão. Não é saber a razão. No momento digamos que você esteja atravessando a maior expiação da sua encarnação, você quer que eu sente aí do seu lado e comece a te contar todas as razões pelas quais você está sofrendo agora? Isso é a última coisa que você quer. Não faça isso com ninguém. Isso é tortura psicológica. A única coisa que você quer é alguém que sente do seu lado e diga assim: eu estou com você. Vão ser dois chorando, eu e você. Portanto, a lei divina, ela tem esse mecanismo pedagógico. Outro elemento da justiça divina. A justiça divina sempre aponta para a perfeição do Espírito. E ela possui um mecanismo que a justiça humana não tem. Esse mecanismo se chama reencarnação. Reencarnação. A reencarnação é o maior instrumento da justiça divina, porque ela te traz de volta ao mesmo lugar do erro. Ao mesmo lugar do erro. Para quê? Para que você seja torturado? Não. Para que você reescreva a história. Para que você possa reescrever a história. Fazer o que você devia ter feito antes de ter errado lá atrás. Deixar o coração te conduzir. Deixar o amor e a fraternidade te conduzir.
Então esse elemento da justiça divina é extraordinário. E aqui nós temos que caminhar, na conclusão desse raciocínio, para a bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Não é a humana, é a divina. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Como assim, Haroldo? Ora, não disse Jesus, depois do Pai Nosso: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Acontece que quando você começa a aproximar o rio da sua vida, quando você começa a canalizar a sua vida para as fontes da justiça divina, o seu comportamento se desloca da massa. E aí sabe o que acontece? Acontece um fenômeno natural. O espírito imperfeito, ele agride e persegue tudo aquilo que ele não compreende. O espírito imperfeito, ele fere, ele tenta matar tudo aquilo que ele não consegue amar. Então, como que funciona a mente do espírito imperfeito? Funciona assim: ele olha para a flor e fala: gostei da flor, mas não gostei do espinho. Arranca o espinho. Ele olha para o jardim e fala assim: gostei daquela flor, mas não gostei dessa. Aí ele pisa nela. Ele chega na árvore e percebe que no topo da árvore há um pássaro, e na base da árvore há uma serpente. A serpente está lá parada. Ele fala: não gostei dessa serpente. Vai lá e mata a serpente. Porque o espírito imperfeito, ele quer eliminar tudo que ele não consegue amar. Porque a lógica dele é infantil. Ele quer um mundo repleto apenas daquilo que ele ama, daquilo que ele aprova. Por quê? Porque ele é incapaz de conviver com a diferença. Incapaz. Então ele olha e fala assim: mas eu não gosto desse cantor. Ele podia parar de cantar. Mas podia parar de cantar por quê? Esse cantor tem 1 milhão de seguidores, mas eu não gosto. Então ele queria um mundo que só tivesse os cantores que ele gosta. O problema é que hoje você gosta de um cantor, daqui 5 anos você gosta de outro, então você ia ter que ficar mudando o mundo toda hora. Quando Emmanuel escreve sobre o amor no livro Pensamento e Vida, ele diz assim: a mesma seiva que nutre a flor alimenta o espinho. Na mesma árvore em que se aninham os pássaros, se enrosca a serpente. Porque o amor de Deus abrange a serpente e o pássaro, a flor e o espinho. Portanto, o diabo, o Satanás, é tão amado quanto você. É claro que é uma metáfora, porque você sabe que não existe Satanás desencarnado, só encarnado.
Mas ele é tão amado quanto. Ele é tão amado quanto. Você seria capaz de amar naquela tarde o soldado que olhou para Jesus nos últimos segundos da sua existência física e, não se contentando com a dor do Cristo, pegou uma lança e enfiou no peito dele? Você seria capaz de amar esse soldado? Pois bem, ele é Dom Pedro II. Isso está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E sabe quem que convidou ele para reencarnar no Brasil? Segundo o livro, o próprio Jesus. E o diálogo é lindo, porque Jesus chama ele e fala: Pedro, a tua vida será absolutamente incompreendida pelos teus contemporâneos, mas será a oportunidade da tua redenção e do resgate daqueles momentos da cruz. E aí? Então a justiça divina tem mecanismos que ela transforma um soldado cruel, que não tem nenhuma empatia, num hoje imperador reconhecido pela moderna e atual historiografia como um dos maiores do seu tempo. Somente agora a história faz justiça a esse homem. Então você talvez não seja capaz hoje de amar e de compreender aqueles que estão trazendo uma alta cota de dor para a sua vida. Mas o tempo e a lei divina vai agir neles e em nós. E então, eles se tornarão espíritos luminosos, e você será incapaz de odiá-los. No livro Sexo e Destino, e aqui, se você não leu o livro ainda, tampe o ouvido que eu vou dar um spoiler. Se você não leu, tampa aí que eu vou contar um pouco da história. Tampa o ouvido, depois você lê, você escuta a palestra gravada. Está no canal do YouTube. A história começa, o André Luiz se encanta com um benfeitor adorável, ele é adorável. Ele se chama Félix. Gente, o Félix é uma coisa. E ele começa a ajudar, e ele ajuda daqui, ajuda dali, e vai, e você fala: nossa, que benfeitor, esse é o que eu mais gostei. Esse é o cara. Chega no final do livro, e agora vem o spoiler. Vem a revelação, toda a trama do livro, todos os problemas, foi ele que causou. Aí você termina o livro perplexo. Perplexo. Por quê? Porque quem irá reparar com amor
O mal causado com ódio é a própria pessoa. Tudo que você fizer hoje com raiva, com mágoa, com ódio, com falta de empatia, tudo que você fizer hoje com falta de sensibilidade, com falta de sentimento, amanhã você vai reparar com amor. É da lei. Porque a lei divina é de responsabilidade, não de punição. Ela é de responsabilidade. Então Deus não pergunta quem é o culpado, Deus pergunta quem é o responsável. E quando Deus pergunta quem é o responsável, os espíritos superiores abaixam a cabeça. E a sua consciência levanta a mão. Ninguém te acusa. Ninguém te acusa. É sua própria consciência. Aí a sua consciência lança um dedinho e o dedinho faz assim. Aí você fala, sou eu o responsável. Aí sabe o que eles falam? Tá bom, meu filho, nós vamos te ajudar a reparar. Quando André Luiz, já caminhando para o encerramento, quando André Luiz começa a chorar, os sofrimentos dele no umbral, e o Clarence está ouvindo. Está ouvindo. Com todo carinho, paternal. E o André Luiz acaba de falar, ele fala, meu filho, apazigue o teu coração, porque nós também já perambulamos. Olha isso. Nós também já perambulamos pelos labirintos em que você agora acaba de sair. Nós também já perambulamos. Isso nos leva a uma conclusão, que é a conclusão dessa nossa reflexão de hoje. Quando Emmanuel, em uma mensagem, vai interpretar esse versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 19, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Basicamente, Emmanuel diz assim: chegará um momento em que a tua consciência vai agir com toda a retidão, e ainda assim você será incompreendido. Você fará tudo certo, e aos olhos do mundo, você estará em erro. Mas o grande desafio do discípulo de Jesus é ter todas as oportunidades de fazer o mal e abdicar de fazê-lo. Você tem na mão todos os instrumentos, você fala, não vou prejudicar. Nesse momento, você compreendeu que existe uma diferença entre ser justo e ser justiceiro. O justiceiro se torna solidário com aquele que comete o erro. O justiceiro é alguém que comete um erro igual ou pior para resolver um mal. Então, qual que é a proposta do justiceiro? É assim: ô justiceiro, tem um mal aqui. Ele fala, deixa comigo, eu vou praticar um maior, aí eu resolvo esse. A justiça não. A justiça nunca
transpõe uma linha divisória entre o certo e o errado. Porque o dia que o justo transpuser a linha da justiça e praticar o mal para fazer justiça, não tem mais diferença entre ele e o injusto. Prefira sofrer aparentes injustiças do que praticá-las. Em suma, é o que o Chico disse para o Arnaldo Rocha, para encerrar. Os dois caminhavam de braços dados, que o Chico adorava caminhar com os amigos assim de braços dados. E o Arnaldo começou toda uma lamúria, mas está acontecendo isso, isso, isso. Aquelas histórias que a gente conta para se fazer de vítima. E o Chico ouvindo, atento, de repente o Chico vira para ele e fala assim: ô Naldinho, eu estou tão feliz. Ele fala: feliz com o que, Chico? Com o meu sofrimento? Não, Naldinho, pela primeira vez você só está apanhando, não está batendo. Muito obrigado, muita paz para todos.